Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a tia Angelita. E a tia Angelita vem contar mais uma história, da palavra de Deus para nossas vidas. E hoje a tia Angelita vai falar de José do Egito. Então vamos aprender? Chame o papai, mas a mamãe, todo mundo para ver essa história. Tá joia? Então, crianças, aqui começa a nossa história. A gente vai falar um pouquinho hoje de José. Isso, José, lá do Egito. Israel, ele tinha 11 filhos. Isso, olha os 11 filhos aí de Israel. O nome deles eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Azer, Dan, Naphtali e Benjamim. Um dia, Raquel estava orando porque ela ficava muito triste porque ela não podia engravidar. Isso. Só que teve um dia que Deus ouviu a oração de Raquel e Deus deu para ela, Israel, um filho. Isso. José, ele pastoreava, ele pastoreava os rebanhos do seu pai e ganhou uma linda túnica dele. Isso, uma roupa grande, sabe? Colorida, muito bonita. Seus irmãos ficaram com muito ciúme. Por quê? Porque eles trabalhavam o dia todo, o dia inteiro, e eles nunca ganharam uma túnica especial do seu pai. Então, um dia, José teve um sonho. Ele sonhou que a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam diante deles. Aí ele foi contar esse sonho, para os irmãos deles. Mas os irmãos não gostaram, ficaram com raiva, com muito ciúme de José. Depois do sonho de José, os seus irmãos se juntaram e resolveram vender José como um escravo, em troca de algumas moedinhas. E para não contar a verdade para o seu pai, sabe o que eles fizeram? Eles rasgaram a túnica de José, sujaram com sangue e disseram que um animal havia matado seu filho, mais novo, que era o José. Então Israel ficou muito triste. Nossa! Mas não imaginava que o seu filho tinha sido vendido a Potifar. Isso, o oficial do faraó, o capitão da guarda. Olha aí, José sendo vendido. Ele ficou muito triste. Ele foi embora chorando, porque os irmãos dele venderam ele por pouquinhas moedas. Aí, a Bíblia conta que Potifar se agradou muito de José. E de escravo o fez virar administrador de seus bens, deixando a seu cuidado a sua casa e tudo que ele possuía. Potifar gostou muito de José. Porém, a esposa de Potifar achou José muito bonito e quis ficar com ele, sem que o marido soubesse. Mas José sabia que isso era errado, então não queria magoar Potifar. Aí, sabe o que aconteceu? A esposa de Potifar ficou muito brava por ter sido rejeitada por José. E sabe o que ela inventou? Uma grande mentira. Então, a esposa de Potifar inventou uma mentira tão grande, dizendo que José havia traído a sua confiança. Aí, ela contou isso para o marido dela, falando assim que José queria ficar com ela. Sendo assim, Potifar, ele acreditou e ficou muito, mas muito magoado com José. E sabe o que aconteceu? Ele mandou José para a prisão. Mas em todos os momentos, Deus estava com José. E dentro da prisão, o chefe dos prisioneiros gostou muito de José e o tornou responsável por tudo que lá havia. E na prisão, José
ele conheceu duas pessoas, o chefe dos padeiros e dos copeiros, e fizeram uma ofensa ao rei. E por isso eles foram presos na mesma prisão onde estava José. E cada um deles teve um sonho na prisão. Os dois ficavam incomodados, pois não sabiam o que significavam esses sonhos. José, então, perguntou o que cada um sonhou. Então o chefe dos copeiros sonhou que viu uma videira com 3 ramos, elas brotaram, floresceram e deram uvas. José disse: dentro de 3 dias o faraó vai chamá-lo e restaurará sua posição. Peço a você que quando isso acontecer, lembre-se de mim e conte ao faraó sobre a minha interpretação. Será que ele contou? Depois, o chefe dos padeiros contou que sonhou que em sua cabeça havia 3 cestos de pães, mas as aves vinham e comiam tudo. Então, José explicou para ele que significava que em 3 dias o faraó iria chamá-lo e o mataria. Depois de 3 dias, tudo que o José havia falado aconteceu. Mas o chefe dos padeiros, se esqueceu de falar sobre José a Faraó. E será que aconteceu, hein, meninos? Então, depois de algum tempo, Faraó teve um sonho. Ele sonhou que estava de pé junto ao rio Nilo e saíam do rio 7 vacas belas e gordas. E na sequência, saíam 7 vacas feias e magras. Faraó ficou muito incomodado com o sonho e mandou trazer todos os magos, a todas as pessoas sábias do Egito para interpretar esse sonho dele. Mas nenhum deles foram capazes de interpretá-lo. Foi então que o copeiro se lembrou de José, olha só, crianças, e avisou a Faraó. Na mesma hora, ele mandou trazer José da prisão. Após José ouvir o sonho, disse a Faraó: Deus está revelando que nos próximos 7 anos o Egito terá muita fartura de alimentos, mas os outros 7 anos o Egito passará fome. Então, crianças, depois de revelar o significado dos sonhos de Faraó, José fala para escolher alguém sábio e de sua confiança para que supervisione a colheita dos próximos 7 anos de fartura, porque assim poderão fazer um estoque para os outros 7 anos de fome, que servirão de reserva e ninguém ficará sem comida. Então, Faraó gostou muito do plano de José e o nomeou, sabe de quê? Governador do Egito, isso mesmo. E assim ele se tornou o 2º homem mais poderoso do Egito, ficando apenas atrás do faraó. Isso mesmo, crianças. Então, crianças, após os 7 anos da fartura no Egito, José começou a pegar o estoque dos anos anteriores e a vender para todo o povo. Assim, ninguém passaria fome. José era o responsável por essas vendas. Aí um dia que seus irmãos que o venderam estavam ali na fila para poder comprar comida. Vocês acreditam? Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu na hora e disse: será que ele disse para eles, hein? Vocês são espiões, vieram ver onde a terra está desprotegida. Mas os irmãos responderam que não, que só queriam levar comida à sua família. José então lembrou de seu sonho sobre o sol, a lua e as 11 estrelas e entendeu que eram seus irmãos a se curvar diante dele. Então, crianças, depois de um tempo, se explicando a José, um dos irmãos falou que precisava voltar com comida para o seu pai, que já estava velho, e seu irmão mais novo, Benjamim. Então, José mandou prender todos eles e disse que só os soltaria depois de que um deles fosse buscar o irmão mais novo, para provar que não estavam mentindo. Eles estavam apavorados e acharam
que isso estava acontecendo pela maldade que fizeram com José. Ele ouviu essa conversa e começou a chorar. Então, ao invés de prender todos, José prendeu somente Simeão e deixou os outros voltarem com a comida para seu pai. Porque o papai dele já estava assim bem velhinho. Porém, o trato era que eles trazessem o irmão mais novo para José, para soltar Simeão. E ao chegarem de volta a Canaã, os irmãos falavam ao seu pai, Israel, que o governador do Egito prendeu Simeão e só iria soltá-lo depois de levar Benjamim. Jacó ficou muito triste, pois já tinha perdido José, seu filho, Simeão, e estava preso, e ainda queriam levar a caçula. Nossa, mas já sabia que eles teriam que voltar para pegar mais comida e resgatar o seu filho que estava preso. Então acabou concordando. Concordou e falou, leva. Será o que aconteceu? Então os irmãos de José chegaram com Benjamim e levaram vários presentes ao governador para tentar agradá-lo. José soltou Simeão e todos se curvaram diante dele. E ao ver Benjamim, José se emocionou e então resolveu servir um banquete para todos eles. José ainda estava assim, muito incomodado com os irmãos e mandou um dos seus empregados colocar, além de comida que iria levar de volta para casa, sua taça de prata na bolsa de Benjamim. Na hora de ir embora, José pediu para revistar as bolsas de cada um e então encontrar a taça, como se o caçula tivesse roubado. Os irmãos ficaram desesperados, dariam suas vidas para não perder o seu irmão. Benjamim, pensar em seu pai, porque seu pai não aguentaria mais de tanta tristeza se não voltasse com ele. Então José, muito emocionado, viu que seus irmãos aprenderam a lição e contou a verdade a eles. Todos ficaram muito felizes em saber que o governador era o seu irmão José. Então ele mandou chamar seu pai para que todos vivessem no Egito junto com ele. Então, crianças, os irmãos voltaram correndo para contar ao pai o que tinha acontecido e para se prepararem para ir morar no Egito. Israel ficou muito feliz em saber que José estava vivo. E então ouviu Deus falar: Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Cuidei de José até agora, então não tenha medo, porque no Egito farei de sua família uma grande nação. E Israel foi para o Egito em paz. Então, crianças, aqui termina a nossa história. Então, crianças, agora está na hora de a gente aprender, nosso versículo. Isso, nosso versículo está aqui no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Vamos aprender? Então, versículo 5 diz assim: entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Vamos repetir? Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Esse versículo está no livro de Salmos, capítulo 37 e versículo 5. Então, vamos aprender esse versículo. Assim como José fez, né? Ele entregou o caminho dele ao Senhor e confiou, né? E Deus honrou, né? José. Apesar daquilo tudo que ele passou, Deus honrou. Então, é isso mesmo, entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, assim como José confiou. Então, crianças, agora chegou o momento da nossa oração. O momento em que a gente vai falar com Deus. Então, vamos falar? Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigado por cuidar da gente. Queremos, ó Deus, entregar os nossos caminhos ao Senhor, assim como José fez. Confiar em Ti, ó Pai. E te pedir, Senhor, que o Senhor possa tirar do nosso coraçãozinho tudo aquilo que não pertence ao Senhor, que entristece o Senhor, como o ciúme, como a inveja, como o sentimento de raiva. Que o Senhor possa limpar, ó Deus, os nossos corações.
e fazer morada, Pai, aqui, com só sentimentos bons. E que o Senhor nos ensine, assim como José, Pai, a perdoar o nosso próximo. E que a Tua palavra esteja sempre em nossos corações. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, a tia Angelita vai despedindo de vocês e até a próxima, tá bom? Um grande beijo, ó. Fiquem com Deus. Tchau.